E aí, povo de Deus, amados, amigos, olá! Está começando mais uma conversa de graça. Anúncios, muitos. Primeiro que a gente está com o nosso projeto de leitura a todo vapor, on fire. Estamos no dia 8 de janeiro e estamos 8 dias de leitura. Tudo está sendo registrado aqui no Instagram, no Spotify e no YouTube também. Com um certo delay no YouTube, claro, porque precisa de uma certa edição e aí eu lanço um pouquinho mais atrasado lá no YouTube. Mas aqui no Instagram tá tudo no esquema e no Spotify também tá bem par e passo aqui com o Instagram. Então, conversa de graça no Instagram, conversa de graça no YouTube, acessem lá. Tem outros conteúdos lá no YouTube também, tem cover, tem as entrevistas que a gente faz aqui. Tô tentando ajeitar aqui a câmera para ficar bem legal para quando entrar nosso amigo Leandro, que já tá aí com a gente. E hoje vai ser especial. Bom, só aguardar agora nosso amigo Leandro, vai dar aquela quedinha na qualidade do áudio. Ih, abaixou um pouco. E aí, meu amigo Leandro Lírio? Também. Paz, meu amigo, tudo bem? Como é que tá, Tiagão? Pastor Tiago Guimarães, que honra. Honra minha. Honra minha. Ih, ficou tudo torto aqui. Honra a mim, um homem de Deus aqui. Desse aqui, abençoado na minha live. Como você está, meu amigo Leandro Lírio? Mano, eu tô melhor agora, batendo esse papo com você, te vendo aqui pela live, podendo discutir um assunto interessante com você aí, pra mim é uma honra. Tô bem, e você, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz. Tô aqui no fresquinho do meu quarto hoje, eu tenho feito as lives de leitura normalmente na sala, é barulho de moto, calor e mosquito. Mas, graças a Deus, parecido com a minha situação aqui. É mesmo? Mas graças a Deus hoje eu consegui aqui um upgrade e tô aqui no quarto, no ar-condicionado, uma beleza, boa iluminação, tudo de bom. Top, mas vamos lá, isso aí. Anúncios, aproveitar aqui esses primeiros espaços aqui para anúncios. Spotify, conversa de graça, essa conversa vai estar lá, assim como outros conteúdos de leitura da Bíblia tá indo todo para lá todo dia. E as entrevistas que eu fiz aqui estão lá também, no Conversa de Graça, no Spotify. YouTube também tá bombando, tem vários conteúdos lá. E hoje eu tô aqui com meu amigo Leandro, que vai se apresentar para quem não conhece ele. Fala aí, Leandro. Quem é Leandro por Leandro? Bom, meu amigo aí, Jesse, entrou aí, Pai do Senhor, meu amigo Rafael. Bom, eu sou o Leandro Lírio, sou evangelista, né? Sou formado em teologia. Atuo também na área de coach. Estou vice-presidente da Igreja Céu, Comunidade Evangélica Luz, é uma igreja aqui no Rocha, em São Gonçalo. E estou aí para somar nessa live aí, para falar um pouquinho também do amor de Deus e de desenvolvimento pessoal, que é importante. Esse é o Leandro Lírio. E sou gerente de vendas também, meu amigão. Sou gerente de vendas há 4 anos. Trabalho numa empresa chamada Riviera Plásticos, comecei como vendedor. Hoje eu estou gerente de vendas nela e também é uma experiência muito legal para mim. Que bênção, hein? Que bênção. Graças a Deus. Então, meu amigo, vamos contar um pouco pro pessoal aí de como a gente se conheceu. Tem várias mensagens aqui, ó. Graça e paz, Deus abençoe meus irmãos. Léo, meu mano, demais. Glória, Wellington, Deus abençoe, mano. Flávio, Deus abençoe. Pastorzão Leandro mandou aqui, Jesse, paz do Senhor, meus irmãos. A paz a todos, fiquem à vontade aí. A gente se conheceu graças ao Crente Pod, né? Isso aí. Graças a um convite que você fez pra gente estar lá na Cel. E eu adorei aquele convite, foi bom demais. Eu quero que rolem outros eventos daquele, que foi muito legal, cara. A gente fez um baita de um debate lá. A juventude lá sempre fala, cadê a galera do Crente Pod? A gente vai marcar uma mesmo? próxima. Pô, vamos. A galera gostou demais. Vamos. E a gente se conheceu dessa vez aí. Você conhece o Marcelo, eu acho que há mais tempo, né? Sim. Devido ao trabalho de vocês que tem muito em comum.
Mas para mim foi uma satisfação ter ido lá e quero que rolem outros convites. Conta pra gente um pouco da CEL, então. Aproveita aí e fala como é que surgiu esse projeto. Eu sei que a igreja tem 1 ano e pouquinho e é Isso. uma bênção de Deus lá na região de vocês. Conta onde é, fala pro pessoal as redes sociais, divulga aí a CEL. Então, meu amigo, a gente se situou aqui no Rocha, no Lindo Parque, em São Gonçalo. Somos do município de São Gonçalo. A CEL é uma igreja que tem 1 ano e meio, né? Nós estamos ali no Rocha há 1 ano e meio. É uma igreja que começou assim com Deus direcionando desde a primeira ideia até agora e por isso que tem dado certo. O pastor Fred, que é o pastor presidente, Fred Ribeiro, ele tem sido muito sensível à voz do Senhor para conduzir tudo que Deus tem ali na CEL e Graças assim a ele tem Deus. feito. Eu e o pastor Fred, nós nos conhecemos no seminário, né? Nós não nos formamos juntos, mas participamos juntos de algumas aulas, algumas matérias e etc. Ele se formou antes de mim. Ah, é E mesmo? sim, aí Então no seminário ali a gente fala. o contato de vocês é de seminário, né? O primeiro contato foi da teologia que a gente fez. Aham. E ali a gente estreitou mais a amizade, até que o pastor Fred, ele estava um tempo depois, saiu da igreja que ele era, porque ele entendeu que Deus tinha um direcionamento para ele. Eu também tinha Aham. saído da igreja que eu era, que era a Família em Fé, onde eu aprendi muito. Cheguei na Família em Fé, eu me tornei obreiro, diácono na Família em Fé, um Zerado, né? Chegou pregador. zerado lá. Zerado, cara, zerado. Quando eu cheguei na Família em Fé, eu tinha vergonha até de orar, para você ter noção. Aí Deus usou o pastor Júnior César, que é o pastor presidente da Família em Fé, pastor Agnaldo, pastor Luiz na época. Essas pessoas, ouvindo a voz de Deus, me lapidaram. Eu me tornei um pregador itinerante, comecei a sair muito por São Gonçalo e região. Até que eu me desliguei da Família em Fé, entendendo que Deus tinha algo para mim. Foi meio que Abraão, cara. Eu sabia que Aham. Deus tinha alguma coisa, estava caminhando, mas não sabia o que era, não sabia onde era na realidade. Né? Eu caminhava. Até que nesse momento que o pastor Fred saiu da igreja dele, né, atendendo um chamado também, que ele orando para saber o que era, eu saí. A gente se uniu, cara, e Deus me deu o nome Luz na mente. Deus trouxe à minha mente o nome Luz, eu não sabia também para que era esse nome. Se era para fazer um projeto ou não. Até que de madrugada eu desenhei uma logo no meu celular, no Word, cara, na época, que era uma lâmpada com uma cruz dentro e tal, e etc. E assim ficou, e eu fui brincando com o pastor Fred sobre luz, 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 até que o pastor Fred me ligou, vamos conversar? Vamos. Aí ele perguntou, cara, esse lance de luz é sério? Você está levando isso a sério? Como é que você imagina isso? Eu falei, cara, é sério, até agora eu não entendi, assim, muito de Deus, Aham. claramente que ele direcionou, e o pastor Fred também vocacionado, colocou ali para mim o coração dele em ter alguma coisa, em orar a Deus, em ser líder, né, de um povo, no chamado pastoral que ele tem. Eu também pensava em algo parecido, aí a gente se reuniu e começamos a orar. Primeira ideia, vamos fazer uma reunião de oração de 15 em 15 dias na minha casa, o pastor Fred falou. Aí veio o nome da reunião, Luz Movement. Vamos fazer uma reunião Aham. como se fosse uma pequena célula só de oração de 15 em 15 dias toda quarta-feira. Fizemos a primeira, deu quase 50 pessoas. A gente Só convidou para eu as entender, pessoas. nesse período que vocês começaram a reunião em forma de pequeno grupo, Isso. vocês, os dois estavam já desconectados das suas igrejas, né? Desconectados das nossas igrejas, já visitando muita igreja, de amigos e etc. Aí a Aham. gente resolveu fazer essa reunião, depois de oração. Fizemos a primeira, que era para ser de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, no Aham. quintal do pastor Fred. Na primeira deu Aham. quase 50 pessoas, o mover, Deus fez, trabalhou. Depois a gente sentou e falei, agora, cara, o povo quer mais reunião, quer orar, o povo quer se reunir de novo. Aí de 15 em 15 dias já virou toda quarta. De toda quarta já fomos para do quintal, fomos para a garagem. Na garagem já virou uma igreja, cara. Da igreja já Aham. nasceu a Céu, esse nome Céu já nasceu. Aí o pastor Fred, ali onde ele trabalha, tinha um espaço em cima do trabalho dele ali. Ele falou, Leandro, a gente tem um espaço ali, cara. E aí, o que a gente vai fazer? Orar. Oramos, Deus deu condição, Deus trouxe o povo, fizemos a obra, e estamos ali no espaço, no galpão ali nosso, há 1 ano e meio, mas já orando para o Senhor, para os próximos passos, para a gente poder. A gente entende que precisa ser uma igreja relevante ali no local que a gente está colocado. A Sim. gente tem trabalhado com muita relevância, trabalho social, investindo nas pessoas, investindo nas vidas, investindo. Eu tenho visto você posta lá sempre e eu sempre vejo também
nas outras redes sociais de vocês que vocês fazem um trabalho social bem legal lá. Eu dou testemunho disso aí, porque eu tenho visto vocês fazer, pelo menos aqui na internet, não pessoalmente, mas tenho visto vocês trabalharem lá. Cara, são coisas importantes que você falou para o nosso momento, que você fala que você passou um determinado tempo da sua vida sem essa orientação de Deus específica. E eu comentei na live que a gente fez com o Bruno Lee a respeito disso, que existem momentos na nossa vida que a gente fica com essa lacuna. Exato. Não é para sempre, né? Não é para todo o momento, mas existem alguns momentos em que a gente fica assim, sem saber muito o que fazer. A gente fica meio que... se a gente vacilar, a gente paralisa, né? Exato. A gente para, mas não é para parar, né? Nesses momentos a gente tem que estar sempre ligado com Deus, fazendo a obra, porque Deus vai orientar. E aí, meu amigo Thiago, eu pensando agora no que você está falando aí, veio o texto aqui na minha mente, e tem uma outra coisa que acontece dentro disso aí, é porque dentro dessa lacuna muita gente sai de lugares que Deus colocou, entendendo que esse silêncio é uma resposta de Deus para sair. Uhum. Ou então a dor que está sentindo é uma resposta de Deus para poder... Nesse tempo que eu fiquei que eu não estava indo à igreja, que eu tinha me desligado, no pouco tempo que eu fiquei, eu tive propostas para ser levantado a pastor, não quis, para dirigir trabalhos, não quis, entendeu? Eu tive N propostas aí para embarcar em alguns ministérios, né, que já estavam caminhando, e fazer parte dele e conduzir dali dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Só que eu nunca quis, cara. Porque eu, Leandro Lira, eu não via a honra. E eu ia para o lugar só para ser consagrado e pegar aquela consagração dali. Eu penso que essa consagração tem que vir de uma história construída. Sim. Então você constrói uma história, essa história gera um reconhecimento, e dentro desse reconhecimento gera a ordenação, né? Então, o primeiro milagre de Jesus que João escreve são as bodas de Caná. Sim. E eu acho interessante, cara, que João chama os milagres de Jesus de sinais. Né? Nesse primeiro milagre, Jesus está no casamento. Olha só que interessante. Jesus num casamento, que ele foi convidado com a mãe dele e todos ali, reunidos, o casamento que durava 7 dias, né? Casamento do judeu. De repente, dentro desses dias do casamento, acaba o vinho. Não sei se é no segundo, no terceiro, no quarto, mas em um momento acaba o vinho. E acabar o vinho, cara, naquela época, era desonra para os noivos. Era quase que um pecado, cara, acabar o vinho. Era falta de respeito com os convidados, cara. Aí acaba porque o vinho, era uma semana de festa e vinha gente de tudo que é lugar, né? Então, exatamente. Várias pessoas festa, reunidas. Né? Exatamente. Aí, interessante que quando acaba o vinho, a mãe de Jesus vai chegar para ele e vai dizer assim, acabou o vinho, cara. Só que ela não chega quando o vinho estava quase acabando, quando o vinho ia acabar, quando ela percebeu que poderia acabar. Ela só chega nele quando o vinho acaba. E ela vai dizer assim, acabou o vinho. Aí Jesus vai falar com ela, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ela se vira de costas, chega para os servos e fala assim, façam tudo que ele disser. Aqui tem uma coisa muito interessante, que quando Jesus abriu isso no meu coração, cara, eu fiquei, assim, bobo no meu sofá. Olha o que ela falou para ele, façam tudo o que ele disser. Ela está dizendo para eles o seguinte, cara, Jesus está aqui. Por mais que seja um momento de desonra, por mais que você saiba o que fazer, você só vai fazer quando ele disser, cara. Olha só que coisa forte. Por mais que seja um momento complicado, tem gente falando, estão falando que vocês estão desonrando, estão falando que isso não se faz, estão falando mal de vocês, mas vocês só vão fazer quando ele disser. Ela deu um limite para eles, ela está dizendo assim, em outras palavras, por mais que vocês saibam o que fazer, vocês só vão fazer quando ele disser e vocês só vão fazer o que ele disser. Por que eu digo isso? Tem muita gente que sente dores onde está e quer sair por causa da dor. A dor não é motivo para sair. Tem dor, mas você só pode sair se tiver a voz de Jesus. Faz isso, faz aquilo, vai por isso aqui, direção. Então, dentro dessa lacuna, cara, foi gerado também algumas dores, algumas dúvidas. Dúvidas, depende da situação de cada um. Que dúvida? É para eu ficar aqui, é para eu ficar ali, até porque o objetivo não estava claro no meu coração.
É para eu ficar aqui, é para eu ficar ali, aceita essa proposta, vou ser ordenado, não vou, vou para tal igreja, o que eu faço, oro. E eu entendi dentro desse texto, nesse momento, que por mais que eu pense que eu sei o que fazer, eu só posso fazer alguma coisa quando ele disser e só fazer o que ele disser. Aí ele vai dizer, peguem talhas, encham de águas. Depois que eles fazem tudo o que Jesus disse, Jesus traz o melhor vinho que eles já tomaram até aquele momento. Nenhum vinho que veio antes era tão bom quanto aquele que Jesus fez. Tudo porque teve um pessoal obediente que entendeu que independente da vergonha, só era para fazer alguma coisa quando a voz de Jesus chegasse, cara. E também, só para acrescentar aí, essa questão de que, mesmo Jesus perguntando, né, olha, o que tem eu contigo? Ela falou assim, não, fiquem atentos porque ele vai falar. Vai falar, exatamente. Vai sair alguma coisa boa daí, não interessa qual vai ser o momento, mas ele vai falar alguma coisa e vocês vão obedecer. É isso aí, é essa parada. Verdade, Fica atento porque uma hora vai sair alguma coisa boa e vocês têm que estar ligados para fazer e agir na hora certa. É isso aí, muito cara. bom. E outra coisa que você falou é essa questão da teologia, né, que eu estava falando semana passada com o Gu Witzel. Ele faz seminário, ele está estudando para missões, está sendo usado já na área de missões. E como a teologia ela é importante, assim, apesar de todo mundo castigar, estudar teologia, apesar de todo mundo falar mal de quem faz teologia, falar bobagem, achar que teologia é um monte de anedota, bobrinha, é muito lindo estudar teologia, é muito importante e é muito bom ter pessoas aqui comigo que falem que fizeram teologia, estudaram, fizeram seminário e que estão aí atuando no ministério, né? Cara, graças a Deus eu me formei e a teologia, quando eu comecei a ingressar no ministério, que eu entendi o meu chamado verdadeiramente, eu senti logo a necessidade de fazer a teologia, porque a teologia é o estudo de Deus, mas eu não gosto de falar estudo de Deus, porque estudo de Deus eu acho essa frase, assim, teologia é o estudo de Deus, meio complicado. Então eu gosto de falar que teologia é o estudo sobre Deus, né, para você saber mais sobre ele. E quando eu comecei a estudar teologia, muita coisa abriu na minha mente, cara. Foi uma chave que virou na minha mente, que me levou para um novo patamar. Né? Eu costumo dizer que a teologia, ela não vai te formar em sabedor de tudo, mas vai te estimular a ser um pesquisador de tudo. Você não ouve mais tudo que você ouvia da maneira que você ouvia antes. Né? E aceita. Hoje você ouve, você procura saber de onde vem, por que veio, o que está acontecendo. Os textos, quando você estuda a teologia, não são apenas frases escritas em um livro. Você entende que por trás daquela palavra tem alguma coisa ali que pode virar uma chave e pode mudar uma história. Então você procura saber o que está ali por trás, o que acontecia, como é que é, o que vai acontecer. Mas dentro disso tudo também é importante dizer que o conhecimento agregado à presença, à busca por Deus, a consagração, é o que te leva à revelação especial que traz aquilo que o natural não pode trazer, cara. Então também a letra mata, né? A gente sabe disso. Então tudo que a gente recebe, todo o nosso estudo, não é para dizer que sabe ou para acumular, mas é para dividir o que sabe. E isso que é o bonito da teologia. É você chegar a um lugar e fazer as pessoas entenderem aquilo que você entendeu e mergulhar dentro daquilo que você já estava mergulhado no teu quarto. Você já tinha mergulhado no teu estudo. É por isso que eu, cara, particularmente amo a teologia, amo a Bíblia, amo o estudo, o conhecimento, e para mim é essencial. Essencial. É isso aí. Mas hoje a gente está aqui com um propósito específico, Leandro. A gente quer falar sobre desenvolvimento pessoal. Você está com um projeto muito legal, que é o Caçadores de Leões. E você me contou toda uma história que te motivou a isso. Né? E eu quero saber, primeiro, da história, quero que você compartilhe com todo mundo da história do Caçadores de Leões. Né? Você me contou toda uma situação lá que me deixou até empolgado. Eu falei, não, vou sair hoje, vou... Cadê os leões? Cadê os leões? Me conta aí, fala aí pra gente. Então, mano, Caçador de Leões, ó, um projeto que tô até com a canequinha aqui, ó, Caçador de Leões. Sempre tomo café nela, profético isso aqui, cara. Isso. Cara, Caçador de Leões é um projeto que Deus deu a nós.
Dentro desse projeto tá eu, Leandro Lira, tá o Rafael Augusto e também o Edjan Couto, cara. Edjan Couto ele é formado em inteligência emocional, ele é coach emocional, formado no Sul. Então é um cara também evangelista, líder de casais da CEL. É um cara também que tem uma mente assim que Deus tem usado bastante. O Caçador de Leões veio dentro daquela história que eu comecei a perceber que o jovem, quando ele chega na igreja, o que ele pensa é ter o ministério e viver daquele ministério. Então, muitas vezes, hoje, graças a Deus, as mentes estão mais abertas e o ensino está muito diferente. Hoje, os jovens ainda fazem mais faculdade do que faziam antes. Procuram mais um trabalho secular, melhorado, do que procuravam antes. Mas ainda tem esse lance. O cara, Deus chamou para pregar. O cara acha que ele vai viver da pregação, que ele vai ser famoso igual o cara do YouTube, que ele vai dar certo igual o cara do Facebook. E nem sempre é assim. Então nós também precisamos nos atentar para o nosso trabalho secular, nossa profissão, faculdade e aquilo tudo. E pensando nisso, eu sou um cara que sempre pensei no desenvolvimento, porque desenvolvimento pessoal é desenvolver habilidades e ferramentas para cumprir o objetivo, né, cara? Também é o conhecimento de si próprio. Então, pensando nesse desenvolvimento, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa para estimular os jovens a melhorarem no trabalho, a estimular as pessoas a melhorarem na sua profissão, a darem passos mais largos. O Espírito Santo não quer só mudar a rotina da pessoa, tirar de casa para o trabalho, mas ele quer que você faça o segundo grau, quer te estimular a ter um cargo melhor, passar numa prova de faculdade, que você tenha verdadeiramente andar na contramão, ter uma vida diferente da que você levava. E nisso me veio na mente uma frase, expressão popular, matar um leão por dia. Comecei a pesquisar dentro dessa expressão popular e eu fui ver que o leão aí dentro dessa expressão, ele significa a dificuldade do dia a dia, o obstáculo a ser vencido, o trabalho a ser feito. Eu pensei, se matar um leão por dia é vencer a dificuldade, então quem mata um leão gera um resultado. Quem vence dificuldade gera um resultado. Mas se você for pesquisar, os mais estudiosos, psicólogos, até teólogos vão dizer que melhor do que você matar o leão é você domar o seu leão interior. É você aprender a lidar com o seu leão interior. Logicamente, o caçador de leões não foi feito para dentro da igreja, foi feito para fora, dentro dessa expressão toda. Porque nós sabemos que o leão, trazendo para a Bíblia, para dentro do ministério, não tem a ver muito com o que eu estou falando aqui. Estou falando de estimular para fora, trabalho, profissão, empresa, vendas, metas, aí vai. Aí eu comecei a ver. Os estudiosos vão falar que é melhor você domar o seu leão, você aprender a lidar com ele. Aí você pensa, matar o leão na expressão popular ou domar o leão é tudo gerar resultado. Se você doma, você gera um resultado. Se você mata, você gera um resultado. Aí, ao invés de eu botar matador de leões, eu botei caçador de leões, gerando resultado. Eu caço para domar ou eu caço para matar. Depende do gosto de cada um. Ou caço para aprender a lidar, ou eu caço para poder vencê-lo. Ou seja, tudo é gerar resultados. Daí veio o caçador de leões, gerando resultados, cara, porque eu creio numa geração que vai gerar resultados, eu creio numa geração que vai sair de casa, não apenas sabendo que tem um trabalho para fazer, Tiagão, mas vai sair de casa para gerar um resultado no trabalho, entendendo que precisa chegar lá, dar o seu melhor, gerar o melhor resultado, fazer as melhores vendas, cara, dar o seu melhor, dar o seu suor para gerar um resultado melhor a cada dia. Pessoas que não veem o outro como inimigo, mas veem o outro apenas como concorrente, entende que não é abaixando o outro, mas é melhorando a si próprio, que a vida muda, que o resultado muda, que a história muda. Então, Caçador de Leões entrou nessa fenda aí, cara, e eu creio que 2021 vai ser um ano top para todos nós. Vai ser. Não, você falou que na Bíblia, no ministério não se entende o leão, mas Davi matou o leão também, Sansão matou o leão. Sim. Então tá tudo dentro, meu irmão, tá tudo dentro. Sim, a gente fato. entende perfeitamente isso aí. E a gente não vive só na igreja. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito e que as pessoas precisam aprender de uma vez por todas. O crente não é só igreja. O crente é vida. Deus nos chamou, não foi para viver dentro da igreja, para fazer tudo na igreja, para se doar totalmente para a igreja, mas para a gente viver. E a gente precisa honrar a Deus em qualquer lugar, seja no trabalho, seja onde for. Fazer mesmo o nosso melhor, buscar mesmo o melhor de Deus, a orientação de Deus, porque Ele quer nos orientar. Você acredita nisso também? Que Deus quer nos orientar para tudo?
Com Porque certeza. parece que tem pessoas que não acreditam nisso, né? Acha que Deus vai, né, nos orientar só naquilo que é ministério, só naquilo que é igreja. Mas eu acredito no que Deus nos orienta para tudo. Tudo que você pedir a Ele, Ele vai te orientar, Ele vai te dar sabedoria. Eu acredito muito nisso, eu peço muito isso a Deus e luto Fato. muito. Mas a gente também precisa aprender, e aí eu quero que você fale, que não é só orando que a gente vai gerar o resultado. É agindo, cara. Orar é isso. Fala aí pra gente sobre Porque isso. deixa eu te falar, quando chegaram 4 amigos trazendo um paralítico numa maca e desceram eles na casa de Jesus, em Cafarnaum, onde Jesus estava ensinando, a casa estava tão lotada que não tinha espaço nem na janela, nem na porta, tinha muita gente, fariseu, gente que queria ser curado, gente que só queria o que Jesus podia dar, gente que amava Jesus, e assim vai. Então chega 4 homens ali com um paralítico na cama, e eles descem a cama pelo telhado porque não tinha outro espaço. Resumindo, Jesus vai curar aquele paralítico, mas vai dizer assim, ó, pegue a sua maca, pegue a sua cama e vá e ande. Porque deitado, cara, você descansa. Deitado, você está paralisado. Deitado, você é enfermo. Mas é caminhando que você gera resultado. É caminhando que você chega. Só deu para ver que o milagre foi completo quando você vê o paralítico andando. Ou seja, se o É cara não isso. andava, o milagre não é ele levantar, o milagre é ele andar, meu irmão. É. Então, enquanto ele está deitado, ele não está gerando nada. Mas quando ele anda, ele gera o milagre. Então, deitado a gente descansa, mas é caminhando que a gente chega, é caminhando que a gente gera o resultado. Então, orar, cara, a gente para orar, mas é caminhando que a gente vai gerar o resultado daquilo que Deus nos deu em oração, mano. Da direção da porta que ele direcionou, do lugar que ele disse que você chegaria. Ah, Deus falou que você é médico, mas não caminha para a faculdade não para ver se você chega, velho. É. Deus falou que você é advogado, mas não caminha para a faculdade não para ver se você vai. Ah, Deus falou que você é professor, não caminha não para fazer o curso, não caminha não para se especializar para ver se você chega. Deus fala contigo deitado, mas ele cumpre a promessa quando você anda. É diferente. Então a gente acha que é deitar e orar que Deus vai fazer deitado. Não, Deus fala contigo deitado, mas ele gera em você andando. Então você precisa caminhar para o milagre ser gerado, irmão. Isso aí Verdade. é fato. Se a gente pega, eu dei um exemplo aqui, mas poderia ter usado inúmeros exemplos. Exemplo que eu gosto de dar, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e passarem a outra margem do rio. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o monte, depois João Batista ser morto, decapitado, você sabe a história. Jesus está no monte ali e Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha e vê os discípulos remando com o vento contrário, mas revolto. Mas olha só, os discípulos têm uma direção de Deus, chegam do outro lado, mas Deus falou assim, ó, através de Jesus, Deus está falando assim, ó, nas minhas palavras, ó, a direção é aquela lá, a condução é essa aqui, mas para chegar, vocês precisam remar, não dá para fugir, cara. Eu não vou botar ninguém para remar por vocês, eu já dei a direção e já dei a contusão. E já dei a condução. Mas para chegar, vocês precisam remar. E é isso que Jesus viu, os discípulos remando na direção que ele tinha dado, cara. Deus deu a direção, levanta e anda, mano. Deus falou, levanta e anda. É faculdade, levanta e anda. É ministério, levanta e anda, mano. Não tem outro jeito, é caminhando que chega. A gente também às vezes chega nos momentos da vida assim. Eu já me vi nessa situação. Fala assim, Deus me abençoa. Aí eu penso assim, mano, abençoar o quê? Porque a gente fala assim tão genérico para Deus, Deus me abençoa. Abençoar o quê? O que que eu tenho feito que Deus pode abençoar? Abençoar de maneira genérica, assim, cair alguma coisa do céu em cima de mim, na minha cabeça e dar tudo certo? Não é. É semeando, é fazendo as coisas, é caminhando, que as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Porque os erros, as dificuldades acontecem também no meio do percurso. Não é tudo que vai dar certo na nossa vida, mas a gente vai fazendo, vai caminhando, vai trabalhando, vai subindo os degrauzinhos e Deus vai abençoando a gente para que a gente consiga. É isso. Ó, falando já de desenvolvimento, tem 3 coisas. Nós temos algumas pessoas aí na live, tem 3 coisas que nós precisamos entender dentro de 2021 para ter um ano diferente do ano anterior. Beleza. Quais são elas? A primeira é querer, a segunda é atitude
e a terceira é constância. Querer é vontade. A atitude é fazer. Ter vontade e atitude, fazer. E constância é não parar. Porque os maiores e melhores resultados da nossa vida não acontecem quando a gente começa, acontecem enquanto a gente caminha. É como você se inscrever na academia e fazer o primeiro dia e já querer ter um resultado muito grande no teu corpo. Você não tem, cara. Esse resultado acontece enquanto você caminha. Você vai um mês, você vai o segundo mês, você vai o terceiro mês. E por que muita gente não chega? Porque para de caminhar por não ver o resultado. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Olha só que coisa forte. Marcele, Paz, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Paulo, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. O contexto é a igreja, mas vamos pegar essa essência aqui. Paulo plantou, homem. Apolo regou, homem. E Deus deu crescimento. Então o homem planta, o homem rega e Deus dá o crescimento. Por que a gente para de caminhar? Porque a gente já começa a caminhar pensando no crescimento. Carregando na mochila coisas que a gente não tem que carregar. Me explica melhor, Leandro Lírio. Se é Deus que dá o crescimento, a parte dele ele vai fazer. A gente tem que focar só na nossa parte. Planta e rega. Planta e rega. Não carregue o peso da ansiedade de ver o fruto. Trabalhe dia a dia plantando e regando, porque no tempo de Deus o fruto nasce, porque ele que dá o crescimento. Aí eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Se eu te perguntar, Paz Marcele, minha irmã, sei de saudades da senhora, da sua família. Se você puder ver, se você olhar em algum filme, desenho, você vai ver, nesse filme, desenho, revista, você já se atentou e viu alguém arando terra, cavando buraco, você já viu. Você já viu alguém irrigando terra. Você já viu no filme, desenho, pessoalmente, você já viu, não já? Mas você já viu o trabalho da terra na semente? Possível. Mas você já viu gente plantando. Você já viu gente regando. Mas você já viu o trabalho da terra na semente? Tem como. E olha o que Paulo diz. Eu plantei, Apolo regou. Paulo está dizendo, o trabalho do homem é visível a outros homens, mas o trabalho de Deus não é visível a ninguém. Mas como ele dá o crescimento, Paulo está dizendo, por mais que você não veja, ele está trabalhando. E por que a gente quer parar dentro desse tempo? É porque a gente não está vendo ele trabalhar e acha que ele não está fazendo nada. Aí Deus está dizendo, vocês trabalham e os homens veem. Eu trabalho sem ninguém ver, mas o meu trabalho dá resultado, cara. O maior gerador de resultado que tem na vida no Deus, final das contas, e porque no final das contas, para Paulo, naquela história ali, o resultado que ele queria era fazer. É isso aí. Contexto igreja era fazer. Deus que dava o crescimento. Ele vai dizer mesmo que planta, eu acho mesmo que que se rega aplica, alguém. né? Oi? Eu acho que se aplica para o nosso dia a dia. O nosso trampo é fazer, vamos fazer. Exatamente, mano. Né? Exatamente. Se vai dar o resultado agora, depois... Amanhã, daqui a 2 anos, só faça. Faz, Então, dentro dessa história toda que a gente falou, eu acho que a ansiedade, depressão também vem muito daí. Claro que não se tem solução completa, plena para tudo, mas você pode minimizar os riscos. O que é isso? Uma coisa é correr risco, outra coisa é correr perigo. Correr risco é quando você coloca alguém num cargo e fala assim, pode ser que dê certo. Correr perigo é você saber que não vai dar certo e mesmo assim insistir em colocar a pessoa. Aí é perigo. E aqui é risco. Então a gente até corre perigo, a gente até corre risco, mas a gente luta para não correr perigo, cara. Então a gente tem que entender direitinho os nossos passos para poder ter uma condição melhor de gerar resultado, cara. Sim. Isso é verdade. Agora sim, tem muita gente que vai ser contrário a esse tipo de pensamento. Eu sei porque eu convivo com muita gente assim. E eu até fiz uma live no dia que a gente marcou, que ia fazer a live ano passado, e aí não deu certo. Eu abri uma live e eu falei com o pessoal sobre isso. A minha visão, Leandro, é o seguinte. A gente precisa, na igreja, como igreja, falar de tudo. Fato. Porque a gente precisa de orientação de Deus para tudo na nossa vida, para todos os momentos. A gente precisa de ser, porque nenhum pregador é universal.
todo pregador tem um nicho. Verdade. Por mais que você consiga abranger o maior número de pessoas, mas ele não alcança todas as pessoas. Ele tem um nicho, ele tem um foco, ele tem algumas pessoas para as quais Deus vai usar. E eu acredito muito que a pregação ela tem que ser feita. E a gente não precisa ficar falando mal de A, de B, de pregação tal, de pregação isso, de pregação aquilo. A gente precisa fazer. Exatamente. Porque aí os resultados vão acontecer porque Deus é que dá o crescimento. Fala um pouquinho aí pra gente a respeito disso. Você consegue falar aí sobre esse tema? Eu tô lançando aqui agora, me desculpa, nem estava no nosso roteiro. Vambora. Mas eu acho que isso é um trabalho, é como a educação no Brasil, né? O pessoal fala que é trabalhar na base. Eu acho que a educação cristã também, o que acontece? Muita coisa modernizou. Vamos lá, vou ver aqui mais de baixo pra gente chegar aí, tá? Muita coisa modernizou. E dentro dessa modernização toda, tem coisas que não deveriam ser mudadas que foram. Por exemplo, essência. A essência não se muda. Eu posso mudar a estrutura, mas não mudar a essência. A gente tinha uma essência de ensino lá atrás que era top demais. Com toda essa modernização de estrutura, toda essa evolução, com toda a tecnologia, tudo que entrou dentro da igreja, essa essência também foi acabando. Foi acabando o ensino. O ensino que eu falo, aquele culto de ensino, é EBD. Muitas igrejas hoje não tem EBD. É EBD. E essa linha foi acabando. Então hoje nós temos em muitos lugares, independente de quais sejam, tá? Muitas mensagens apenas de autoajuda. E quando quem está ensinando não consegue ensinar dando uma base forte, aquele que está aprendendo não vai ter estrutura para chegar onde você está falando, cara. Esse é o problema. É como no Brasil grava isso. A educação no meio cristão também mudou muito. Então a gente tem que voltar a fazer esse trabalho de base. Porque hoje alguém prega, tem gente ouvindo, a galera grava 10 frases de efeito, mas não sabe o texto que o pregador usou, cara. Não sabe, é isso aí. Ou então, eu já vi, não sou pregador perfeito não, tá? Não sou pregador perfeito, mas... não sou o melhor, não sou nada disso, não sou exegeta, muito menos. Mas o que eu procuro fazer é o seguinte, aí que tá. Você é humilde, Olírio, você é humilde. Eu sou aquele jogador que sabe que não sabe pedalar e só faz do feijão com arroz, cara. Eu não sei pedalar, não sei dar lençol, sabe o que eu faço? Domino no peito e toco pro lado, domino no peito e toco pro lado. Eu me considero esse cara. Então, você pega muita frase de efeito e joga dentro de um texto, mano. Entende? Então, eu acho que essa parte que você está falando vem muito da base. A gente tem que voltar a ensinar o povo, a pregar a Bíblia para o povo, capítulo, versículo, concordância, veio de lá. Porque não adianta você pegar uma história triste e colocá-la como alegre. Sim. Pegar uma história que é de derrota e colocá-la como de vitória. Um cara que, sei lá, matou o outro e você dizer que o cara deu vida. Não tem como tu fazer isso. Trazer para a prosperidade uma história que é de destruição, por exemplo. Então, eu acho, no meu pensamento... Eu acho não, na minha opinião. Eu não acho, eu tenho certeza, mas é uma opinião minha. Na minha opinião, eu acho que a gente tem que trabalhar de novo na base. Em todo o ensino, voltar de novo a explicar a Bíblia. Aquele ensino antigo. Do antigo eu quero o ensino, cara. Agora eu quero a tecnologia de hoje. Eu quero a internet, cara. Sim. Eu quero um microfone Shure. Eu quero uma parede bonita, mas eu quero a essência antiga, cara. Entrando nisso, Leandro, quero anunciar aí para divulgar que eu tô lendo a Bíblia no Instagram. Você já percebeu que você entrou na nossa live. Eu tô lendo a Bíblia no Instagram aqui com o pessoal, explicando o que dá para explicar. Não é profundo, não é uma pregação da Bíblia, mas eu vou explicando ali aqueles ponto a ponto ali, o que dá para explicar nos textos. Top. E a gente está lendo a Bíblia lá, estamos em Gênesis 31, hoje é dia 8 de janeiro. E também está tudo no Spotify e vai tudo para o YouTube depois. Então quem quiser acompanhar já está mais do que convidado para acompanhar. Leandrão, quero que você faça duas coisas. Primeiro, conte alguma história, algum testemunho, algo que você queira falar aí para o pessoal de experiência, deixa aqui para gente. E, número 2, você vai divulgar o Caçadores de Leões como ninguém, faz aquela divulgação aí de mídias sociais, de como encontra vocês, de onde vocês estão, do que vocês estão fazendo. Vai lá.
Então, cara, história interessante. Até uma irmã me chamou aqui no Zap, me pedindo uma ajuda sobre ler a Bíblia, que ela não estava entendendo, não estava conseguindo e tal. Eu, quando comecei a pregar, no evangelho já cristão, antes um pouquinho de começar a pregar, já no evangelho já convertido, já li ovelha, carteirinha de membro. Eu li a Bíblia, cara, eu não entendia nada, meu irmão. Eu começava a ler os 10 Sim, primeiros versículos, aí no 10º versículo eu esqueci o segundo, eu voltava lá no sim, primeiro, mano. sim. Continuava a não entender nada e lia. Até que um doutor, teólogo doutor, falou para mim o seguinte, falou, rapaz, você só não lembra daquilo que você nunca leu. Mesmo você achando que não entende, leia, porque na hora certa você vai lembrar. Em um É, momento você vai lembrar. Uma hora aquilo vai clarear na sua mente. Aí eu comecei a ler a Bíblia, porque eu parava, desistia por causa disso. Eu acho que a prática da leitura a gente pega lendo, não tem jeito. Não é perguntando como é, sabendo o método, é lendo. É lendo. Então, quando você começa a ler, mesmo não entendendo, vai lendo o primeiro versículo, o segundo versículo. Daqui a pouco você está no capítulo. Leitura é hábito, cara. Primeiro você cria uma rotina, depois você cria um hábito. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente não quer ler a Bíblia porque lê e não entende. Muita é. gente fala, eu começo a ler 3 versículos, não consigo mais, eu acabo não lendo. Você precisa ler. É só lendo que vai fazer sentido para você. Se você nunca lê, nunca fará sentido. Comece a ler. Existem várias ferramentas. Vou botar uma básica aqui, Tiagão, básica. Vamos de Google. Não entendeu? Vai no Google. Mas Com procura, certeza. dica aqui, ó, dica importante. No mínimo 3 fontes, tá? Porque fonte também erra. No mínimo. 3 Erra fontes para muito. você tirar uma base. No mínimo 3 Erra fontes para você tirar muito. uma base. Eu sei disso e você deve saber também porque a gente faz pesquisa pro Crente Exato. Pod, às vezes a gente faz pesquisa para pregação, alguma coisa, e quando a gente vai no Google, tem muita coisa errada. Exato, Muita exato. coisa errada. Aí você Então é tem que mínimo ficar 3 fontes. filtrando. É, Isso. Se puder ser 6, 7, melhor ainda. Mínimo de é, 3, pelo menos. Tá? é. Então vá lá, pesquisa, leia. Não se entregue, não joga a toalha. Tá bom? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é pão. A Bíblia é água. A Bíblia traz força. A Bíblia traz energia. A Bíblia levanta, cara. A Bíblia exorta. A Bíblia te dá atenção. A Bíblia te dá motivação. Não existe motivação maior do que João 3,16, porque Deus amou o mundo Não, de é. tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui, isso que é motivação. Isso aqui que é texto motivacional. Se você não se motivar com isso, você não se motiva mais com nada. O É resto é verdade. banho de água gelada no verão. O que é banho de água gelada no verão? É aquilo que você toma na hora, daqui a meia hora você está com calor de novo, porque já secou, você está sentindo necessidade de tomar outro banho. É como Jesus disse em João 4, se você beber dessa água para a mulher samaritana, nunca Nunca mais mais você terá terá sido. sede, cara. Então isso Sim. aí, ó, é Bíblia. Vai para cima, começa a ler a Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu conheço um cara chamado Vinícius, ele se converteu lendo a Bíblia. Pra você ter noção. Ele se converteu lendo a Bíblia, cara. Não tem coisa mais linda. Caçadores de leões. Sim. Nós vamos começar agora esse ano as nossas palestras de liderança, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Por quê? Porque não adianta você ter diploma para chegar se você não tem emocional para se sustentar. Sim. Então, desenvolvimento pessoal, liderança, motivação. Você está motivado para chegar, mas não tem emocional para ficar. Na primeira palavra você entra em depressão, na primeira palavra você quer deixar o cargo, na primeira palavra você quer jogar pro alto a sua matrícula. Então tudo anda junto, cara. Nós precisamos entender que o ser humano, ele é dotado de emoções. O ser humano, ele é capaz de fazer várias ações, mas ele precisa ter o Espírito Santo como essência e ferramentas que o direcionem e o ajudem a trabalhar. Então, esse ano nós vamos começar a palestra Caçadores de Leões, dentro dessa expectativa de gerar resultado. E a gente quer ajudar você que está nos ouvindo no ministério, no seu trabalho, sua profissão, sua escola. É empreendedor, microempreendedor, trabalha no macro, no micro, não tem problema. Você que a gente quer falar para você gerenciar melhor, seu supervisor melhor. Então nós queremos te dar ferramentas para isso, sempre com essência bíblica. A essência não muda, mas as ferramentas nós temos algumas. Nós queremos te ajudar a desenvolver melhor naquilo que você faz. Esse é o Caçador de Leões e nós temos lá o nosso Instagram. Tá com pouca postagem, a gente ainda vai dar mais ênfase nele. Tá com poucos seguidores, então te peço, siga lá,
Caçador de Leões, marque a gente lá no status, vá lá no nosso perfil, já já a gente vai começar a desenvolver, vai gerar vários vídeos lá e você Qual vai é ser o muito arroba? edificado. Caçador de Leões. Caçador de Leões. Só procurar lá. Tem umas postagens legais lá, apesar de poucas, mas acho que tem. São muito legais. Procura lá que você vai gostar muito. Show de bola. É isso aí. Tiagão, e o Instagram da igreja, Comunidade Céu, Comunidade Céu. Página Muito no legal. Facebook, Comunidade Evangélica Luz. Já esquecendo, Comunidade Evangélica Luz. Você que é de São Gonçalo, tá perto, vai lá no Rocha, vai na Céu. Vem pra Céu, como a gente fala, a Céu não para. Nós estamos ali adorando ao Senhor, queremos Tem te culto abraçar online. também. Culto online, lá pela página do Facebook, só entrar Comunidade Evangélica Luz. Você vai ficar sabendo disso tudo que a gente falou aqui, muito mais que Deus tem direcionado pra gente fazer lá. E eu nunca ia me tocar que era uma lâmpada. Se você não fala, eu uma vejo lâmpada. E a parte eu de vejo dentro é o o logo céu. e não tinha. É, sim. É aquela parte de dentro é o céu, que representa aquela parte da lâmpada onde acende ali, que agora não me vem na mente o nome. Então ali é a lâmpada, a Céu não para aí, Marcela aí da Céu. O de dentro da lâmpada é resistência. Resistência. Dá uma mensagem, hein, ó. Dá uma mensagem. Eu preguei sobre isso, Carlos. É preguei mesmo? sobre isso. Preguei. Aí. Eu preguei, e é interessante, vou falar aqui rapidinho. Quando eu preguei, eu falei sobre o seguinte, vou deixar só uma dica aqui no ar para você entender. Eu falei sobre o seguinte, que no meu trabalho tinha uma lâmpada, eu ligava no bocal, ela dava mau contato. Aí, o que eu tinha que fazer? Eu olhei para a lâmpada, vi que ela não estava acendendo, eu cheguei, eu dei uma apertadinha nela, e quando eu dei uma apertadinha nela, ela acendeu de novo. Às vezes tem lâmpadas que precisam só de alguém para dar uma apertadinha para que ela acenda de novo. Um ajuste. Só um ajuste para que ela acenda de novo. É isso aí, pega essa visão aí, foi por aí, mano. Sim, sim, é isso mesmo. Então, gente, é isso. Leandrão, muito obrigado. Leandro Lírio, muito obrigado mesmo. Vou divulgar aqui para todo mundo. Spotify, Conversa de Graça, YouTube, Conversa de Graça. Essa conversa vai para lá daqui a pouco. Tá indo para lá as nossas leituras da Bíblia. Acompanhe, que tem muito conteúdo maneiro. E também acompanhe Crente Pod. A gente está em férias agora no Crente Pod, mas estamos postando os melhores momentos. Mas a partir de fevereiro, toda quinta, tem episódio novo e toda sexta tem gravação. Leandrão, muito Crente obrigado. Pod, os caras são os melhores. Comecei a escutar Crente Pod, fiquei assim, não paro de escutar o Crente Pod. É engraçado, é bom, né? É informativo, é engraçado, é informativo, essência bíblica, não foge disso. E para nós, que a gente é meio escasso desse tipo de trabalho no nosso meio, não queria usar a palavra gospel não, no nosso meio evangélico, no nosso segmento, vou usar essa palavra, no nosso segmento, o Crente Pod entrou numa brecha aí que está ajudando muita gente, principalmente eu. Muitas risadas que eu dou no dia ouvindo o Crente Pod. Em nome de Jesus vai alcançar muitas pessoas ainda aí. Gente, um abraço, beijo. Valeu, vai ficar gravado? Tá gravado aqui no Instagram, vai pro Spotify e vai pro YouTube. Galera, Leandrão, Suelen, Marcele, divulga aí, ó, bota no status, marca a gente, divulga aí, Crente Pod, Thiago Guimarães, Caçador de Leões, Leandro Lírio, marca aí, manda pra alguém, que essa live foi top. Marca sim. E eu quero você aqui de novo, hein? Vamos falar de outros assuntos, vamos falar de outras coisas, que foi demais. Sensacional essa live. Muito obrigado, gente. Tchau. Irmão. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado.